TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. Olha só, o meu nome não é Isabel Teixeira Poeta, como está aí. Está aqui, né, embaixo. Depois eu vou botar até os nossos endereços. Mas é uma pessoa tão especial. Eu não lembro o ano que a gente se conheceu. Foi lá em Bento Gonçalves, tá? Num evento organizado pelo Ademir Baca. E é uma poeta sensacional e de uma região totalmente diferente. Eu li hoje, no Estadão, na Folha, as pesquisas para presidente da República. Nós estamos gravando em agosto as pesquisas em São Paulo. Todo mundo fala de São Paulo, do Rio, enfim. Aí sai Minas, são os 3 colégios eleitorais, São Paulo, Rio e Minas. Tá? Aí depois vai passando até chegar em Rondônia. Você está entendendo? Esta mulher conhece tudo sobre a mulher naquela região. Me parece, ela depois pode me corrigir, que a cidade é de Cacoal, em Rondônia. Tá? Ela conhece, ela parece que planta também, ela também tem, sei lá, ela sabe mexer com a terra. Não é aquela coisa da mulher, que eu não sei o quê. Não, tá? Ela é poeta, tá? Ela vai falar poemas. Então você vai curtir muito, você que não conhece Rondônia, você vai curtir essa parte do Brasil na voz de uma mulher, tá bom? Então eu vou mudar agora a câmera, deixa eu virar para ela. Vai ter a participação da Agnes Adussumili também neste programa para temas que eu posso vir a esquecer. Deixa eu mudar aqui. Configurações, câmera, tem que botar, porque eu estou só com o celular, pessoal. Tá aí ela, deixa eu só... Isabel, para que todo mundo te conheça, eu queria que você falasse um pouquinho da Isabel. Eu acho que eu fiz uma entrevista com você e naquele período, acho que você citou para mim, não sei, aí você pode me corrigir, que você era merendeira, alguma coisa assim. Isso. E tal. Aí eu queria que você falasse o que é merendeira. Eu queria que você falasse um pouco da história só da Isabel. Tá? Aí depois a gente vai falar um pouco de Rondônia e a mulher, depois. Mas agora, no início, quem é Isabel Teixeira? Eu nasci lá no Espírito Santo e, muito jovem, fui para Rondônia. Tentar a vida igual muitos naquela época. E fui
Tentar a vida Trabalhar onde? lá em Rondônia, Cacoal, Rondônia. Não, Ela mas saiu de Vitória do Espírito Santo para Isso, para Rondônia. Rondônia. só para você na saber, juventude. eu pedi sempre que a Agnes falar para ela pegar o microfone. Aí ela já fez o típico da Agnes. E aí? E aí? Não, estamos gravando, vamos lá. Você falou uma palavra balbúzia, alguma coisa você falou agora aqui, eu não entendi, por isso que eu perguntei. Sabe? Mas continue. Então, aí a gente foi trabalhar num bar, trabalhamos com bar, depois fomos para o sítio. E eu não estava gostando do jeito do sítio, não podia plantar, aí eu decidi ir para a cidade. Aí passei no concurso, fui ser merendeira, foi quando eu descobri que eu escrevia. Aí a Sandra falou assim, tem um evento lá em Porto Alegre. Aí eu falei assim, eu vou. E aí, naquela época, eu era merendeira, em 2013. Me conta uma coisa, existe concurso para merendeira? Sim, existe concurso para merendeira, e eu passei nesse concurso. Eu fiz a prova em 2006, fui chamada em 2010. Merendeira trabalha em escolas? Merendeira trabalha em escolas, escola, creche. Ela é que faz a merenda escolar. Isso, Tá bom. a merenda escolar. E quando vão trabalhar em hospital, lá já é chamado de cozinheira. Tá bom. Lá tem essa diferença. E no Brasil, tem também? Aí eu já não sei. Tá, entendi. Tá. E ali eu fui trabalhando. Quando foi em 2014, a mulher não queria me dar os 11 dias que eu precisava para ir no congresso em 2014. Congresso de Poesia. De Poesia de Bento Gonçalves. Perfeito. Eu pedi exoneração, fiz um requerimento e pedi para sair. Peraí, você pediu para sair Isso. para ir num congresso de poesia? Isso. Você pediu exoneração? Isso, de boa. Enquanto que os outros ficam querendo passar, e eu pedi, assim, não, mas você não pode. Genial. Eu posso. Uhum. Eu posso tudo, a gente pode, né? Sim. E ali, como se não bastasse, o meu esposo também falou a mesma coisa, ou você vai atrás dessa poesia ou eu. Comprei a passagem e fui, meu filho, é assim que eu faço. Aí fui. E depois que eu já tinha saído, aí depois eu resolvi voltar para o sítio e continuar. Fui plantar e Deixa eu te virei perguntar uma agricultora coisa. familiar. É fácil para você esse tipo de decisão? Porque tem muita gente que não gosta do emprego que está, que tem um evento XYZ que ele adoraria ir, mas se poda e não vai. Como é que você trabalha esse tipo de decisão? São duas decisões super importantes que você tomou. Uma, você deixou um emprego público, vinda de um concurso público, para ir num evento de poesia. E também um relacionamento, você entende? Onde o marido se posiciona assim, ou a poesia, ou eu, e você opta pela poesia. É fácil esse tipo de decisão? É fácil quando você tem uma outra coisa, que você sabe fazer uma outra coisa. Então, tem gente que, assim, a pessoa que tem um grau mais de estudo, eu sou advogado. Depois, ele não sabe fazer mais nada. Entendo. Né? A pessoa é um político, ele não ganha eleição, fica lá babando o ovo de outros políticos, porque ele não sabe fazer mais nada. Eu trabalho com polpa de fruta, eu já trabalhei com venda de verdura, eu já trabalhei muitos anos vendendo lingerie que eu mesmo construía, eu mesma fazia as peças. Eu já trabalhei, hoje eu não trabalho mais, mas se for para eu fazer uma faxina numa casa, eu não. Você sabe que a Agnes, ela também trabalhou em diversas atividades, então talvez, eu queria até fazer essa pergunta para ti, Agnes, queria que você passasse um pouco o microfone. Você acha, você que teve tantas atividades também, eu conheço um pouco da sua história, porque a gente casou, você acha fácil esse tipo de decisão? Não é fácil, e se tiver filho, pior ainda. Entendi. Porque aí você tem que tomar conta, não é, Isabel? Tem que dividir como mãe, mulher, dona de casa e Mas mais Agnes, do trabalho. Ela disse que por ela ter diversas aptidões,
Não foi tão difícil ela sair de um serviço público, ela passou num E os concurso. meus Não. filhos já estavam crescidos. Ah, E os meus tá. filhos já estavam crescidos. Isso faz uma diferença porque aí os meninos já grandes já tinham a vida deles, vamos dizer Isso, assim. e também os filhos estando um pouco crescidos, eles entendem também essa parte, né? Já Isso- ajuda também. E se Agora, não entender, eu vai queria te ficar. perguntar, Agnes, porque as pessoas conhecem muito a editora do Cultura. Você trabalhou em diversas atividades. Eu trabalhei em uma. Acho que uma só. Eu entrei para o Senado, fiquei 40 anos no Senado e saí e sou aposentado como servidor público federal e muitas vezes eu acho que eu teria até medo de mudar de atividade. Eu não tenho essa experiência. Para uma pessoa que está assistindo o programa, tá? E está com medo, sabe, de sair do seu trabalho, ela quer realizar o sonho, mas não consegue. Eu queria que você desse a sua opinião e que a Isabel desse a sua opinião para essa pessoa que está assistindo. Vai com medo mesmo, não tem isso não. Mas, Isabel, Vai com medo, porque já pensou você viver preso ou que seja num relacionamento ou num trabalho, deixar de viver, deixar de fazer o que gosta, porque ficar preso àquele trabalho? Eu não, eu chuto o balde. Legal. nós bom. chutamos. Tá bom, então aí o microfone volta para a Isabel. Isabel, eu entendi, tá? Agora eu queria que você falasse, a gente vai para uma outra parte da nossa entrevista, vamos falar da mulher no estado de Rondônia, na região de Cacoal. Como é que você vê a mulher? Ela é subjugada? Ela é o homem é que manda? Ela obedece o homem? Enfim, existem muitas histórias no Brasil hoje. E eu outro dia até falei num programa, eu gostaria de entrevistar um homem como eu, porque eu respeito a mulher. Eu tenho 3 filhas, eu sou casado com a Agnes e eu acho que a Agnes não quer se separar de mim, eu tenho maior respeito à mulher. Então eu queria saber de você o seguinte, como é que você vê a condição da mulher em Rondônia? Olha, vou contar um pequeno caso aqui, como se fosse uma parábola, mas não foi verdade. Eu junto com a Emater, foi para fazer um curso para as mulheres. Era assim, era para ensinar a mexer com coisa de leite, até para dar uma renda. Os homens, naquela época, acho que foi 2005, eles não liberaram o leite, que as mulheres que tiram leite, as mulheres que trabalham, eles não liberaram para elas aprenderem a fazer o queijo, o requeijão mole, não foi liberado. E aí, quando o povo da Emater chegou lá, eu fiquei com a cara desse tamanho, porque não tinha leite. Então, por aí, você vê como que é a mulher no sítio. As mulheres sabiam fazer o queijo, mas os homens não liberaram a Não, matéria-prima, o não, leite. elas não sabiam. Teve um curso que eu consegui na Emater, para a Emater ir lá para fazer, com a Zilda e a Rita, umas mulheres que trabalham na prestativa. Entendi. E elas chegaram lá em casa com as coisas para fazer e cadê material? Não tinha. Então, comigo não rola. Uhum. Porque se eu prendo um bezerro, eu não faço isso. A parte de gado é meu esposo que mexe. Mas se fosse comigo, ninguém nunca mais me via botar um pé num curral. Uhum. Então, eu tenho essa decisão, mas só que as outras não têm. Como é que as outras agem? Cala. Cala. Elas se calam. Certo. Quando uma ou outra resolve mudar, é separação. É separação. Elas não têm voz ativa em casa. E isso lá na região, em casa, não tem muita voz ativa. Tá. Essa é a condição da mulher, tá? Do sítio. Do sítio. E Isso. na cidade? Cidade não. Na cidade o homem trabalha, a mulher trabalha, todos os dois colocam as coisas em casa, divide conta. Normal. 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 Tá? Na região também tem, porque eu estou falando de Rondônia, então existem também índios? Tem a aldeia Suruí, que a aldeia pega um pedaço de Rondônia e a maior parte dela está dentro do Mato Grosso. E a mulher dentro da aldeia indígena? Como é que você vê? A mulher
a mulher dentro da aldeia, elas não têm direito a nada. Algumas, filha do cacique, ou filha de um lá que tem um poder maior, que eles usam colar vermelho, é por colar, né? Então, as meninas deles agora estudam, mas as filhas, as outras mulheres não. Você acha que o que muda a condição da mulher seria o estudo? Sim, o conhecimento, né? Quem não tem conhecimento... Então, no sítio também as mulheres elas não têm o estudo. As mães, vamos dizer assim, as mães das filhas jovens, as jovens já todo mundo estuda. Ou seja, a geração anterior... A geração Tá, não entendi. Não tem e nem vai também. Certo. Você percebe que existe diferença política, por exemplo, de ação política em São Paulo do que em Rondônia? Então eu queria saber o seguinte, você acha que, por exemplo, uma ação política maior em torno da emancipação, não sei se eu posso falar essa palavra, da mulher, ajudaria? Olha, lá a gente pode falar nome, né, de coisa que dá curso? Pode falar o que você quiser. Então, o Senar, não é Senai, certo. Senai na cidade, o Senar, ele é rural, ele dá curso, aí, assim um pouco para cima da minha casa, o Senar deu apoio e as mulheres, elas fizeram até uma padaria. Certo. Elas trabalham, vendem pão para a região toda ali, acho que 3 ou 4 mulheres, mas é aquele grupo que deu certo, porque é uma família mais esclarecida. As outras fazem o curso, recebem o diploma, o certificado, e acabou a história, não desenvolve nada. Entendi. Na outra linha, porque lá em Rondônia é por linha, tem a linha principal, que é a BR, depois ela faz para cá e para cá, igual escama de peixe. Então, aí eu moro na linha 7, na linha 10 tem uma cooperativa que as mulheres fazem farinha. Mas então tem essa padaria, tem a farinha... Não, mas a mulher da farinha, elas usufruem. E as mulheres da cooperativa, elas trabalham, mas depois tem... Que interessante. Pois é. Tá, então a condição da mulher eu já entendi. Entendeu? Agora vamos falar o seguinte, da mulher poeta, tá? Que você é uma poeta. Existem regiões do Brasil, e eu conheci você numa dessas regiões, que é no Rio Grande do Sul, que quando o poeta diz eu sou poeta, ele é respeitado. Sabe? O Mário Pirata... Meu amigo Mário Pirata. Sabe? O Mário Pirata, ele vive de eventos literários em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Agora vamos para Rondônia. A pessoa diz assim, eu sou poeta. A mulher diz, eu sou poeta. Eu lancei um livro de poesia, eu escrevi um poema. Como é o respeito, como é a valorização ao escritor em Rondônia? Bom, na minha família, eu sou taxada como uma louca, né? Mas a Agnes me taxa de louco também. Eu sou taxada de louca e ninguém quer ouvir nada. Não se pode falar uma poesia lá em casa para ninguém, porque o povo não gosta. Cultura. Tudo vem de cultura. Porque a minha avó lia muito, eu escutava aquele programa do Júlio Lozada, né, há muito tempo, comprava a revista Cruzeiro, comprava a revista das seleções, livros, e eu aprendi a ler muito cedo. Então, eu acho que também tudo isso ajuda. Entendo. Né? Agora, os outros têm uma outra cultura, que o filho tem que trabalhar, porque eu estou com 56 anos, mas eu vivi... Eu tenho história para contar desde 3 anos. Então, eu vivi uma outra fase daquela época, 79, 76, 77, 78, uma outra fase. Então, eu tenho outra pensar. Agora, os outros, que é assim, você tem que trabalhar, estudar é coisa de marica. Você sabia que o povo antigamente falava isso também? Isso é interessante, estudar é coisa de marica. Falava isso. Então, assim... Estudar ou fazer poesia? Estudar, porque quem não faz poesia, como vai escrever? Porque quando eu vendi livros de poesias aqui em Brasília, eu me lembro
de uma venda onde o cara disse para mim, isso é coisa de mulher, pô. Pois é. Sabe? Aí eu falei, então eu sou uma mulher. Então, assim, quando é um homem, que um homem vai fazer poesia, o povo já olha ele já meio assim. Então, tem um pequeno grupo de poetas, bem poucos. Ah, Bem pouco, um aqui, outro lá, você pode contar, assim. Não tem aquele grupo que reúne e faz aquele sarau gostoso, não. Quando faz sarau lá em Rondônia, lá em Cacoal, na minha cidade, vai meu amigo daqui de Brasília, leva uns 3 ou 4 poetas de Porto Velho, e quem é junto teu amigo aqui? é o Confúcio, Confúcio, certo. cronista, né? Aí ele vai e leva Leva poeta. alguém, sempre quando a gente faz, assim, a gente convida. Que legal. Deixa eu te perguntar agora uma outra coisa. Como é que está o teu poema hoje? Eu, por exemplo, estou escrevendo poemas da seguinte forma. Agora você participou e a gente tem as fotos, pessoal. Depois eu vou escrever uma matéria sobre isso, dos azulejos poéticos. E eu me lembro que você estava falando uma coisa assim, creio eu. Meus poemas são extensos e tal, talvez não caiba e tal. Eu tenho feito o seguinte. Eu notei, na minha poesia, eu notei que as pessoas não estão querendo ler muito. Aí eu estou fazendo poemas pequenos, Isso. muito pequenos, sabe? E estou postando no Instagram. Eu já publiquei 20 livros de poemas com prefácio do Caetano Veloso, Rolando Boldrin e tudo. Eu hoje não pretendo mais fazer livros. Queria saber como é que está a poesia, qual o seu conceito sobre sua poesia e se você quer publicar, como é que está? Eu vou publicar para o próximo ano com o Jorge Ventura, eu vou publicar com ele. É uma antologia? Ou é você e ele? É o meu livro. Ah, meu você primeiro vai livro publicar Isso. solo? Isso. Opa! E Tem o nome já? Campo Minado. Ixi Maria, tacando... Se eu pisar numa mina, o que eu posso sentir ao pisar numa mina lendo Campo Minado? A mina vai explodir se você não souber fazer clarear os rojões, o salitre, que faz colorir um céu entre 4 paredes, aí vai ser um campo minado. Caramba, bonito título. Mas se você conduzir o campo, a mina não explode. Olha Explode em 1000 cores, né? Então você vai publicar um livro solo, Campo Minado, com Jorge Ventura. Com Jorge Ventura, na editora Ventura. Tá bom. E uma outra editora entrou em contato comigo e pediu para eu fazer um livro. Só que aí, assim, eu vou ter uma participação no lucro, eles me explicaram direitinho, só que eu não posso vender o livro. Eles é que vão... Vai sair nas revistas que vende, na Amazon. Aí é o seguinte, ó, eles estão pagando a edição toda, você tem uma pequena participação no lucro. Você sabe que isso é um sonho de vários escritores. Tá sabia? Brincando. Porque, por exemplo, você está sendo publicada por uma editora que vai distribuir seu trabalho. Obviamente, ele tem um custo de fazer o seu livro, vai sair na Amazon, vai sair não sei aonde. Você entende? Aí ele te dá, assim, pequena participação no lucro. Isso. É interessante, porque tem muita gente que quer isso. Muita gente quer. E o rapaz ligou para mim. Sabe por quê? Talvez, de repente, por essa condição toda que você tem na sua região. Você é tão conhecido. Você sabe quem é o Antônio Torres? Sei. O Antônio Torres. E aí o irmão do Antônio Torres, o Tom Torres, ele falou assim, olha aí, Isabel, convida a Isabel, alguma coisa nesse sentido. Ele estava conversando com o rapaz da editora e o Tom Torres falou assim, olha aí, Isabel, acho que foi mais ou menos assim, marcou meu nome, aí eu vi. Aí eu vi e falei assim, ó, eu quero saber. Aí o rapaz, já trocamos o número de WhatsApp, já conversamos, e aí assim. Que legal. Desse jeito. E como alguém, que ele se tornou imortal agora essa semana, acho que uma semana, esse mês, não sei, alguém me indicando para uma editora, eu achei isso muito importante. Como é que está teu poema? Você tem feito poemas, existe soneto, existe aldrabia, existe versos livres, soltos. Como é que é o seu poema? Eu descobri hoje
que o meu poema ele é voltado para a sensualidade. Ele é um poema sensual. Mas eu faço Aldrávia, eu faço Haikai. Então, eu acho que seria um momento legal para você ler, né, algum poema seu, um ou dois. O que você acha? Eu vou falar um que Perfeito. fez sucesso lá no Bar Ernesto, lá na Lapa. Tá bom. Vou procurar ele aqui. Tá. Enquanto a Isabel procura, Agnes, eu queria te fazer uma pergunta. Passa o microfone para a Agnes um minuto, Isabel. Você, que é uma pessoa, às vezes, meio assim, equidistante e tal, para esse tipo de entrevista, quando a Isabel chegou, você se empolgou, escutou a Isabel, escutou as histórias da Isabel. Você acha que as pessoas mais humildes, as pessoas que moram em regiões mais longínquas, essas são as pessoas do Brasil? Porque eu vi que você se interessou e não queria ficar longe das histórias que a Isabel contou para nós, essas coisas todas. Me fala um pouco da sua percepção com relação a Isabel. Ter Isabel aqui é gratificante. Por que é gratificante? Ela é diferente. Ela não é do convívio da cidade grande. Tem aquela foto que você está cuidando da terra? Tá fácil? Ela vai pegar E a gente vai e falar da fácil. Isabel cuidando da terra. Então, a gente não tem essa proximidade com a terra. A gente vive muito na cidade. Então, as histórias dela é muito linda. Veja que lindo essa aqui. Isso Certo. é a Isabel cuidando da terra. Dá para ver bem? Dá. Né? Então, ela tá, ela que traz o alimento para a gente. Uhum. É através dela. Então, ela é muito importante. Uhum. Né? Então, ela está lá perto dos índios, ela está perto da água, da nossa Amazônia, do nosso verde. Então, ela dá maior exemplo para a gente cuidar da nossa terra, cada vez mais. Tem uma coisa que eu questiono muito. Então, por que eu me interessei tanto? Porque eu não tenho esse convívio. Então, ter um convívio com alguém que é diferente do meu meio e eu conhecer e saber o que o nosso Brasil tem, como estão as nossas regiões, principalmente as mais longínquas. Isso é muito importante. Legal. Então tá. Isabel, achou os poemas? Aí tem que passar de novo o microfone para você, que é só um que tem desse lado, e diga aí. Quando eu vou falar o poema, que a poesia não se explica, né? Mas parece que é matemática, porque eu falo assim, ó, incógnita. Esse é o título. Procuro o sujeito com predicado e com verbo de ir e vir para entrar em mim com seu cumprimento direto. Foram tantas preposições que fez-me sentir interjeição. Foi o meu melhor adjetivo. E quantas vezes, 2, 3, não importa o numeral, és meu advérbio, modifica meu verbo e me exprime circunstâncias. Não ligue se te trato como pronome possessivo. Nosso substantivo próprio é impróprio para menores. E nesta conjunção, senti saudade desta tua língua portuguesa. Na certa que farei um artigo. Muito, muito legal. E como é que, quando você falou, você disse assim, foi um sucesso, tá? Esse poema lá na Lapa, não é? Foi... Eu já ia fazer uma viagem lá para o Espírito Santo, e aí o Jorge falou assim, olha, Isabel, você está aqui tão perto, você podia vir para aqui, que vai ser o primeiro, assim, um evento presencial da APERJ depois da pandemia. Aí você foi. Não perco não, eu vou. E aí foi um sucesso. E em Rondônia, quando você fala esse poema, como é a reação das mulheres? Olha, eu nem falo. Ela já pensa que eu já estou com safadeza. Algumas mulheres lêem os meus poemas, já fica escondendo o marido, sabe? Existe isso. Existe. E não é nada disso, é só um poema. Existe um... Quando eu escrevo alguma coisa assim, mais quente, mais picante, as mulheres ficam com ciúme, achando que eu estou querendo nem o meu mais. E os homens?
Como é a Não reação entende. naquela região? Não entendem. Eu não falo meu poema lá. Uhum. E eu sou membro benemérito na Academia de Letras de Vilhena e não sou da cidade de Cacoal, que é a cidade onde eu trabalho. Eu te digo o seguinte, eu senti tesão quando eu ouvi teu poema. Você está entendendo? Achei o maior barato. Agora, eu queria falar sobre a Isabel da imagem, a Isabel que produz, que chegou a dizer para nós o seguinte, as minhas mãos hoje estão aqui limpas, mas quando eu coloco na terra, tem acho que os bichos da terra, minhocas, sei lá, 1000 coisas. Então, me fala como é que é ser uma mulher que produz. Para você ver, coisa simples, coisa de mulher. Se eu tiro a cutícula toda da minha unha e eu colocar a mão na terra, vai ficar com bactéria. Então a gente não tira a cutícula, não tira. Você entendeu isso? Não tira a cutícula. Vai ficando aquela unha e você vai lá, escova e já está limpo. Certo. Não tira. Você sabe que eu sou um homem que morre de medo de cobra, de tudo que é bicho, eu morro de medo. Eu sou um homem urbano, tá? Eu quero saber como é que é ser uma mulher que cultiva a terra. Depois, deixa eu só voltando ao medo, depois você não perde, não, que eu me perco nos assuntos. Eu estava lá no Rio de Janeiro e a minha prima, a Jaqueline, ela falava assim, entra no carro, entra. Aí eu tô lá com o meu celular, metade do vidro aberto, ela parava no sinal, eu tô lá, né, para mandar uma mensagem, mandar uma foto, coisa linda, ela fecha o vidro. Eu falei assim, gente, eu tenho que ter medo de gente. Lá é. E daí eu saí de lá, fui para a Serra, no Espírito Santo, o povo lá também bota o celular na bolsa. Eu disse, gente, que saudade da arraia, do peixe elétrico, do jacaré, de onça. Você entendeu? Eu tenho que ter medo do meu semelhante. Eu achei isso um cúmulo. Né? Eu que sou urbano, eu falaria igual sua prima. Falaria, porque eu sou urbano. E eu tenho medo, hoje, de gente. Pois é. Tá? Então me conta como é que é ser uma mulher que produz. Uma mulher que pega na terra, produz frutas e sei lá quantas coisas. Lá na minha casa, igual eu digo que eu tenho uma liberdade financeira, porque eu arregaço as mangas, né? Então, a parte do cultivo, de cultivar a terra, é o meu lado do sítio, eu cultivo café, plantei mangaba, plantei açaí e maracujá, os meus filhos ajudando, lógico, né? E limão, que de vez em quando no meu Instagram tem algumas vezes eu posto alguma coisa. Então, assim, eu tenho essa liberdade, então eu planto, pago o dia de serviço para os vizinhos que precisam trabalhar, e o meu marido fica com a parte do gado. Do gado, se você perguntar o preço de uma arroba de gado, eu não sei te falar. Certo. Como ele, se for falar do limão, ele não vai saber quem compra nem quanto que tá. Então, assim, há essa divisão ótima. Nenhum depende do outro para... Você entende? Eu tenho minha liberdade financeira. Eu planto, eu colho, eu vendo, o caminhão chega lá para pegar o limão, eu que vou lá. Agora... Então, é muito bom. E eu... Não cortando seu assunto. Não, por favor. Então, eu comecei uma plantação sintrópica e eu não queria usar agrotóxico. Sintrópico é que é sintrópica correta. Quando você mistura tudo. Não, sintrópica não é porque não é... É que o cultivo ele tem tanto limão, maracujá, o açaí, ele não é monocultura. Isso, a palavra certa. Tá. Entendeu? Então, ele tem várias culturas. Legal. Numa terra só. Isso. E tem aqueles que plantam orgânico, que eu até cheguei a cogitar em fazer, Ou seja, a sintrópica não mata a terra. Não mata a terra, porque você planta tudo misturado. Entendi. Né? Aí eu planto... A terra continua fértil. A terra continua fértil. Aí eu coloco lá, eu planto uma plantinha chamada crotalária. Não sei se eu ouvi falar, acho que não, né? Não, mas está ótimo. Deve ter gente que está assistindo aqui. Não, é crotalária mesmo. Certo. Ela espanta os insetos sem você precisar de matar o inseto. É mesmo? É. Que legal. E tem o feijão andu,
que a formiga não vai comer suas coisas, porque ela vai comer o feijão. Né? Você alimenta a formiga sem precisar de matar a formiga, e ela vai comer onde tem o feijão, ela vai comer o feijão. Aí você está evitando de usar agrotóxico. Eu evito. Mas o custo se torna maior? Não. Porque você plantou feijão para a formiga comer o feijão, porque você plantou a crotalária para os insetos. Ficou maior o custo? Não. Porque às vezes as pessoas tocam, às vezes as pessoas colocam agrotóxicos para ficar mais barato. Menos trabalho. Menos trabalho, porque, por exemplo, lá em casa o mato, no meu limão, o mato é enorme. Entendi. É um mato alto. Aí a pessoa que chega fala, a roça dela está no mato. É o normal minha roça no mato. Uhum. Entende? Aí, quando está o mato muito grande, a gente vai lá e passa a roçadeira, uma máquina que a gente compra, bota nas costas, sim, liga, igual ligando motosserra, e vai cortando. Aquela camada faz uma camada verde por cima. Mas as próprias pessoas que produzem em outras terras falam, a roça dela está no mato. Sim. Entendi. Até o meu filho falou assim, você fica plantando essas ideias suas aí, parece bom, mas você vai deixar da semente, de lá a gente fala sementeira. Se é correto, eu não sei, mas a cultura da minha região, sim, fala sementeira. Vai deixar da sementeira e vai tudo pro meu café. Aí depois ele vai ter que gastar mais agrotóxico no café para acabar com a sementeira que está perto e o vento leva, né? Então tem que Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a questão dos filhos. Nos grandes centros hoje, tá, eu acho que um pouco difícil para os pais administrarem o respeito dos filhos com relação a eles mesmos. Por exemplo, minhas filhas, elas são independentes. Eu posso chegar e orientar, filha, você não deve ir por esse caminho, ela vai. Você está entendendo? Eu sou assim, outro dia falei para a Agnes assim, não, as meninas eu quero ver, mas elas nunca fazem o que eu peço mesmo. Como é que está na região, no sítio? Olha, como é que você nota os filhos com os pais? Os filhos, eles trabalham muito, né? Às vezes, época de colheita do café, os filhos não vão muito para a escola. Aí vem conselho tutelar na casa, porque o filho não está indo para a escola, e acaba que sai da escola. Entendo. Sai da escola muito cedo. Caraca. Sai da escola muito cedo. Então a poesia nunca vai ser respeitada, né? Porque tinha que ter educação, tem que ter cultura, e aí sair da escola. Olha, no meu caso, eu terminei o ensino médio porque eu fiz o Enem. Entendo. Eu não tenho estudo. Eu tenho vontade de estudar, eu já ganhei uma bolsa de estudo lá do rapaz lá da faculdade lá. Sim. E ele falou, se você for estudar, eu te dou a bolsa de estudo. Eu disse, que legal. Muito bom, né? Mas não dá, né? Porque tem que cuidar da terra. Mas aí eu tenho que estar no sítio. Entendo. E são 30 quilômetros. E eu não dirijo. Entendo. E para eu ir, e agora derrubaram a ponte, ainda queimaram a ponte que tinha lá agora, semana agora. Então, assim... Aí não vai. Não vai. E para eu ir só tem ônibus a segunda-feira. Caraca. Vai de manhã e volta às 14 horas. Como que você vai estudar à noite? Olha, a gente falou da poeta, a gente falou da produtora que mexe com a terra, a gente falou um pouco da sua história, a gente falou da merendeira também, a gente falou da mulher na região, não é? Então eu queria saber de você, a gente está com 40 minutos de entrevista, eu queria saber de você qual o assunto que você gostaria de falar mais, que eu não perguntei, e depois a gente encerra a entrevista. Você pode falar o que você quiser. Que não foi falado sobre as madeiras que passam em frente à minha casa direto, o caminhão lotado. E a gente finge que não está vendo nada. Entendi. Entendeu? Finge que não está vendo. Uhum. Sendo desmatado. Os próprios índios, às vezes eles vendem as madeiras e a gente não pode falar nada. Né? E é um assunto que eu não gosto muito de entrar sobre esse assunto, porque é a área indígena, ele faz o que ele quiser. E tem os índios que trabalham, fala que o índio não trabalha, o povo não diz que o índio é preguiçoso. Não, o índio trabalha.
os nossos lá trabalham. Eles têm plantação de café, eles têm artesanato, que vende para fora com semente de planta, eles fazem tudo e vendem, eles trabalham. E tem a castanha do Brasil, que vende por aqui. Deve que se você for no mercado procurar a castanha do Brasil, é dos índios. Lá, os nossos, eu falo nosso, porque é o suruí, né? Eu falo nosso, mas é nosso. É esse assunto que você acha que a gente pode concluir a entrevista falando dele. Tá E bom. o meu sítio está em cima de onde aqui tinha uma aldeia. A gente cava um pouquinho, já acha tacape, acha panela. É mesmo? Interessante. Tá certo, Isabel. Foi uma honra te entrevistar. Deixa eu virar a câmera para mim. Aí, peraí, deixa eu tirar um pouco aqui teu microfone. Continua o meu microfone. Deixa eu virar aqui a câmera, configurações, câmera. E deixa eu falar aqui. Estou virando ainda. Pessoal, eu acho que vocês puderam curtir aqui no Cultura Alternativa uma entrevista lado B, com a participação inclusive da nossa editora, falando da admiração dela por pessoas que, enfim, ela quer aprender, né? Eu e ela, nós queremos aprender sobre o Brasil, sobre os brasileiros, sobre as brasileiras, enfim, sobre tudo. Eu acho que a gente pode mostrar um pouco de Rondônia, da região de Cacoal, para você, com a Isabel. Se você achar válido, inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Está aqui um anunciozinho que a gente fez sobre nossos canais. Se você assistiu até aqui essa entrevista, compartilha com seus amigos, enfim. O algoritmo do YouTube vai distribuir a entrevista se você comentar, se você compartilhar, tá? Você é amigo da Isabel, admirador da Isabel, você é admirador da TV Cultura Alternativa, amigo nosso, compartilha, por favor, essa entrevista. E se você achar válido, né, nosso trabalho são mais de 2.000 vídeos, faça um Pix voluntário para nós, você é que sabe. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Cultura Alternativa junto com Agnes Adusumilli, né, que além de editora-chefe é nossa esposa, tá? Então, excelente dia, tarde, noite, madrugada, não sei o horário que você vai estar vendo esse bate-papo com a Isabel. Sucesso para todos nós. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura, é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura.